Olá pessoal, eu sou o João Melo. Eu sou Marcos Aquino. E essa é a nossa série Metaverso do Zero. Então pessoal, esse é o segundo episódio da nossa série Metaverso do Zero. E hoje o tema é Meu filho é um avatar, e aí? Nesse momento nós temos aqui o professor Marcos Aquino e o professor Gilbert, nosso convidado. É um prazer tê-lo aqui, professor. Prazer é meu. A gente vai hoje discursar um pouco sobre esse tema, Metaverso do Zero, meu filho é um avatar, e aí? A gente tem percebido na nossa comunidade um pouco de preocupação com relação a esse tema, sobre os avatares, e a gente trouxe esse tema para que a gente possa desmistificar. Okay. E eu sei que você é bem conhecedor desse assunto, é um prazer, fique à vontade, seja bem-vindo. Obrigado. E eu já lhe começo que o meu tema, já começa com uma pergunta. Pois não. O que são os avatares, professor? Você pode explicar para a gente com relação ao metaverso? Então, o tema central que você coloca meu filho é um avatar, e agora, né, e aí, ele já é muito interessante, que é o seguinte: se você partir de uma coisa de gerações, a minha geração, né, sou um pouco mais velho que vocês, vai entender o seguinte: o meu filho é um avatar, e agora? Mas a geração de vocês, talvez, já imersa nesse mundo digital, e com filhos também já no mundo digital, essa pergunta para vocês ela é diferente. Por que ela é diferente? Porque a partir do momento que vocês criam um avatar, aquilo é um filho de vocês também. Dentro dessa história do metaverso, quando eu faço essa provocação, que você cria um avatar, você é ao mesmo tempo criador e criatura. Então, o seu filho ser um avatar, assim, no sentido de que seu filho físico, né, biológico, está na internet, está como personagem, você também está. É verdade. Entendeu? Então, assim, é uma discussão bem mais ampla do que a gente pode imaginar até, né? Ia dar bastante podcast só essa pergunta, né? só essa provocação inicial. Tá, lembrando do último episódio, a gente mencionou no último episódio a questão de outro mundo, né? Sim. Certo, então a criança, ela cria um corpo, né, virtual, né, um adolescente, um jovem, ele entra num mundo que é virtual, controlando de fora do mundo real, e talvez essa pergunta do que são os avatares, para quem não está inserido dentro da tecnologia, como a gente vê hoje, a gente está mais dentro, pode confrontar alguns princípios. Do pai não conseguir compreender o que esse indivíduo no mundo virtual por onde ele transita, o que ele pode fazer e por que o meu filho precisa de uma nova identidade nesse novo mundo. Nesse sentido, como a gente pode confortar um pouco mais o coração do pai, que talvez não compreende o que seria esse avatar dentro do metaverso. Como é que o metaverso consegue identificar esses indivíduos, né, dentro desse ambiente virtual, para que eles possam interagir entre eles? Como é que eu posso confortar um pouco mais a mente desse pai e deixar ele mais tranquilo com relação a isso? Então, tu colocaste um conceito de avatar, que está correto, que é um personagem que eu crio. Se a gente parte desse princípio específico que está correto, eu sou vários personagens, todos nós somos vários personagens na nossa vida real. Então você se comporta como esposo ou como pai de uma forma, como pai você se comporta de uma forma, como filho você se comporta de uma outra forma. Quando você vai falar com uma pessoa que de repente é superior a você, você tem um outro tom. Quando você fala com pessoas do seu mesmo nível, você tem um outro tom. Então, assim, nós somos personagens o tempo todo, na nossa vida cotidiana. A gente vai trocando essa identidade, não porque somos falsos ou temos que usar máscara. Não é esse o conceito, porque precisamos disso para nos comunicar melhor. Sendo que agora tem um outro mundo, que é o mundo digital. Então, a partir do momento que você escreve um e-mail, você também já tem uma outra forma de se comunicar, e é um mundo digital, né? A forma que a gente se veste, se a gente vai para uma festa
Mas para um casamento a gente vai de uma forma, cenário de oração, ou se a gente vai para o shopping, se a gente vai para o cinema, a gente se veste de outras formas também. O mundo digital só veio para, como o nome sugere, né, metaverso, além do universo, né? Além do universo, meta é além de, né? É mais que. A partir disso, você tem inúmeras possibilidades. Você vai poder se vestir. O detalhe é o seguinte: você vai poder se vestir de super-homem e voar de fato. Né? Tem uma empresa muito interessante, uma empresa, não lembro agora se é suíça ou se é sueca, mas enfim, que é um parque de observação de gaivotas. E os caras fizeram uma máquina meio robótica, enfim. Você deita e tem a sensação de voo. Então você bate as asas, você tem que bater as asas mais forte para poder levantar voo, aí tem um ventilador na sua frente, tudo. Você tem a sensação de voo, de estar flutuando naquilo dali. Então as possibilidades que abre esse novo universo, né, é gigantesco. Você de fato pode ser qualquer personagem. As preocupações que os pais podem ter são as mesmas preocupações que os pais dos pais tinham. Com quem você vai sair? Para onde você vai? Sendo que agora me parece até que pode ser uma coisa um pouco, talvez até mais controlável, porque a pessoa está dentro de casa. E você tem como buscar isso. Agora, quando o cara saía para a rua, ele não sabia onde o teu filho estava indo. Entendeu? Você tem como ter um histórico, você tem como colocar filtros no computador, e o professor pode falar isso melhor até, né, de como é que você filtra isso, como é que você coloca as senhas, como é que você pode bloquear as coisas para que seu filho não veja violência, por exemplo. Tem jogos de luta, né, que são extremamente comuns, que tem lá as categorias, né, de idade que podem comprar. E tem jogos que ele vem com categoria 18, mas que eles usam filtros para que, por exemplo, não tenha sangue. Na hora da luta, não tenha sangue para a criança ver. Né, para o adolescente, enfim, vai depender da faixa etária. Então, acho que a preocupação é a mesma. Sabe, assim, se a gente for parar para pensar, e com essa possibilidade de filtros e tudo, talvez até reduza um pouco a preocupação dos pais. Eu vou tratar esse assunto de uma forma um pouco diferente. Eu vou já jogar essa bola aí para o professor Marcos Aquino, que recentemente a gente fez uma atividade com os alunos, onde a gente colocou uma turma que criou o seu avatar, e esse avatar acabou indo para um ambiente controlado pela escola, virtual, onde os alunos passearam. Eles olharam uma exposição de arte, né, que estava acontecendo em tempo real no mundo virtual. Quando a gente trabalhou com os alunos, a gente percebeu que os alunos começaram a dizer assim: eu posso ter uma cor diferente, tio? Eu posso ficar mais forte? Eu posso ficar mais magro? Meu cabelo pode ficar mais liso? Eu posso botar um boné para esconder? E a gente estava aqui e eu disse assim: olha, você pode fazer o que você quiser. E aí o professor Marcos Aquino, eu passo a bola para ele explicar um pouco se ele, no convívio dele de tecnologia, na criação dos avatares, se ele sente um pouco essa questão mais emocional dos alunos com relação a estereótipos, né? Como eu quero ser no metaverso, já que eu posso criar o meu corpo. Eu vou aproveitar a tua deixa falando sobre as ferramentas, né, o controle dos pais. Eu acredito que, paralelamente ao crescimento do metaverso, é um processo de transição. As empresas, elas precisam se preocupar também que o público é infantil, é adolescente. Então, esse público vai adentrar o metaverso. E acredita assim, na verdade, o processo de transição, de aprendizado para o adulto, para o pai, é muito mais lento do que para a criança. Então, eles provavelmente, pelo menos a gente acredita, que vai acontecer essas ferramentas de gestão, como elas já existem, uma ferramenta para gerir o celular de uma criança, de um adolescente, verificar o que ele faz, o tempo de uso, as ferramentas que ele pode acessar e utilizar. E isso deve migrar para o metaverso, porque como ali é um ambiente totalmente aberto e infinito, cheio de possibilidades, dependendo do terreno que a pessoa estiver habitando, né? Então acredito que essa gestão vai ser de suma importância. Afinal, é um espaço democrático que todos vão ter acesso. É importante que eles também pensem nessas pessoas, nas suas individualidades, e que tenham esse apoio também para os pais. Eu me preocuparia como pai, né? Apesar de eu ser alguém da tecnologia, eu entendo que quanto mais tarde meu filho tiver contato com a tecnologia, eu acho que mais vulnerável ele fica em um ambiente desse. Então eu preciso colocar ele para aprender sobre esse contexto e ele ir criando essa maturidade para saber lidar com o que está acontecendo nesse universo já. Então, e ter ferramentas que me apoiem nisso também de suma importância. Agora, pegando o teu gancho sobre os estereótipos,
é uma linha muito tênue quando a gente fala sobre o nosso avatar. O que é interessante viver um momento híbrido, onde o real se propaga no virtual, eu ter minha imagem e semelhança no virtual, ou eu ter essa possibilidade de criar um pseudônimo, uma representação minha, né? A gente vê alguns famosos que eles criaram representações, então eles vendem esses avatares como uma personalidade totalmente dependente da imagem deles. Eu acho que isso impacta muito na vida da criança e do adolescente, porque, como você mesmo falou, a gente acaba vivendo vários personagens de acordo com aquele contexto, e é importante, né, a gente ter o cuidado de não fugir da nossa realidade. Isso é muito forte, porque isso já acontece, essa questão da personalidade, de eu criar algo do zero. Então não é a minha imagem e semelhança, é quem eu gostaria de ser, é uma projeção minha, né? Isso é muito interessante e preocupante, e aí sim eu acho um ponto muito preocupante, tá? Porque é o seguinte, se eu não estou bem comigo mesmo, eu me transformo numa outra pessoa no mundo virtual. Isso já acontece com as redes sociais. Sim. Né? Os Estados Unidos agora mesmo, o grupo Meta, ele está recebendo, não lembro se 6 ou 8 processos, por conta da saúde mental, principalmente de adolescentes, dos usuários. Porque você cria um personagem na rede social, você enche de filtro, você está sempre muito alegre, você está sempre muito bem, e aquele outro que olha não tem, usando a mesma palavra, não tem um filtro para mostrar que aquilo dali, para entender que aquilo dali é um mundo criado também. Porque ninguém é alegre o tempo todo, ninguém está sempre comendo num restaurante caro, ninguém está sempre viajando. Mas quando é que você pega a rede social? Geralmente você pega a rede social quando você está entediado, quando alguma coisa não está interessante. E aí, quando não está interessante, é antes de dormir, sei lá, ou quando acorda, enfim. Mas é alguma coisa que você não está fazendo, sabe? Você não está assistindo um belo filme, você não está tendo uma boa conversa com alguém, que senão você não vai ficar olhando para a rede social. Então você pega em momentos assim de pausa do que é bom da vida. E aí você está vendo todo mundo se divertindo. É um escape da realidade. Um escape da realidade. Sendo que aí tu vê uma realidade que é uma realidade fotografada, que é um filme daquele momento que a pessoa está vivendo. Aí a pessoa está filmando a praia, tu está aqui cheio de trabalho para fazer, sabe? Eu até brinco muito, às vezes, com a minha esposa, né? Às vezes a gente está num local tão bonito vendo o pôr do sol, e eu estou tão preocupado em tirar a foto para ir para a rede social e perco o pôr do sol. Vou ter que ver o pôr do sol na foto. Né? É a necessidade que tem o ser humano. Vocês tocaram 2 pontos importantes, né? Sobre a questão dos avatares, pontos preocupantes. Eu não sei se eu estou deixando os nossos espectadores aí, né, quem vai ver o vídeo, mais preocupado ainda, mas a questão é que o ponto central o metaverso ele existe, sim, ele está lá, é preciso ainda, não sei, como você falou há pouco numa conversa nos bastidores, como será a tecnologia em 2023 ou em 2024, sim, se ainda será avatar ou algo diferente, mas ainda hoje é preciso de um avatar, né? Eu preciso de um avatar para transitar nesse novo universo, porque senão eu perco talvez conhecimento, negócios, interações ou outras questões que a gente pode abrir aqui um grande leque sobre várias coisas que a gente pode perder por não estar no metaverso. Mas, então eu percebo que existe a preocupação, mas talvez a gente entre numa outra área que tem a ver com as leis ou, como você falou, mais controle. Se o controle vai ser do pai, se deve ser ensinado nas faculdades ou escolas, né? Se vão existir leis que vão regulamentar o uso de avatares no metaverso. A questão é que não devemos só nos preocupar com as questões, devemos sim nos preocupar com as questões emocionais, mas o metaverso não vai deixar de existir. Então, esse paralelo que eu preciso que a gente encontre, talvez vocês tenham uma resposta na linha de raciocínio de vocês, de como eu transito entre as crianças, entendendo, mostrando, ensinando de que o metaverso existe, mas que é preciso cuidados e, consequentemente, isso chega na família. A família precisa entender os cuidados, assim como
outrora, quando começou a rede social, o YouTube, por exemplo, TV, por exemplo, né? Você falava muito que a criança não pode ficar muito com a luz azul antes de dormir, porque ele não dorme direito, ou como a tecnologia que está ali, que é o LED, pode prejudicar a criança, deixar ele mais irritado. E então a TV existe, o LED existe, a tecnologia está lá. Eu vou quebrar ela porque ela vai deixar de existir, não vou mais usar? Não, talvez a moderação. Com o metaverso, como existe a questão da persona, como eu consigo moderar a persona dentro de um ambiente que é para ser vivido? Eu vi há pouco um filme muito interessante que tem um questionamento que é o seguinte: são dois engenheiros de aviões e um pergunta para o outro assim, você quer viver um mundo com ou sem pirâmides? Aí ele responde, eu quero fazer belos aviões. E ele fala, então você quer um mundo com pirâmides. O que é essa analogia? O mundo é inimaginável hoje sem aviões. Você não consegue imaginar um mundo sem aviões, impossível. Sendo que tem um detalhe, os aviões, eles trouxeram uma grande maldição, que é a coisa da analogia que ele faz com a pirâmide, né? Trouxeram uma grande maldição. Você consegue dizimar um país inteiro usando aviões, coisa que não era tão possível antes dos aviões. Então, o metaverso é um fato. Ele não tem como, não, vamos apagar tudo. É como apagar as redes sociais. Não tem como. Cabe de nós, não só individualmente, mas governos e empresas, sim, de fato, regulamentar isso. Como vai ser essa regulamentação, esses regulamentos que serão criados, é uma coisa que eu gosto muito de falar. Essa mesa para essa discussão de como vai ser esse regulamento, como vai ser tudo isso, não podem sentar crianças. E quando eu digo crianças, não tem a ver com idade. São pessoas que respeitam ciência, são pessoas que respeitam a sociologia, respeitam a antropologia, são pessoas que estudam de fato seres humanos para que possa ser discutido. Não adianta ter o cara, não, porque é um senhor de 70 anos, não, pode ser um jovem de 13 anos, 15 anos, mas que entenda, que saiba formatar as coisas, as perguntas necessárias, para que esse ambiente tenha de fato uma regulamentação, porque é exatamente como qualquer invenção humana. Quando você começa a escrever, quando você tem a coisa da sua memória, que você começa a escrever, que você começa a colocar aquilo em larga escala, também tem um risco, porque qualquer ideia pode surgir daí. Então, como é que a gente vai fazer isso para que seja um ambiente saudável? É isso que a gente quer. E não essa loucura que é as redes sociais, que são as redes sociais hoje. E como é que a gente regula isso? Quem tu achas que tem que regular isso? É uma discussão interessante, porque as empresas têm seu próprio interesse, os governos terão seus próprios interesses, mas a gente tem que chegar no consenso para criar um ambiente onde haja ética e uma boa cidadania. E, claro, sobre a questão de não preocupar tanto o pai sobre as preocupações, né, que a gente citou aqui sobre o metaverso, é aquela premissa de que tudo em excesso vai fazer mal. Pronto. Com toda certeza. Então, assim como existem aplicativos que são categorizados para adultos, maiores de idade no caso, crianças, adolescentes, enfim, livre, vão existir ambientes do metaverso que também são categorizados. Eles já existem. Então, já existem jogos que as crianças sim estão habitando em um metaverso destinado a elas. E aí também fica a critério de gestão dos responsáveis também ter esse cuidado de verificar onde a criança está pisando. Não é diferente o metaverso da criança utilizar um jogo ou uma rede social. Então, essa preocupação em relação a isso é muito na gestão e o cuidado de direcionar e orientar a criança. Agora, falando mais sobre as leis, as regras, assim como em nossa sociedade aqui presente, que nós vivemos, a gente é regido por essas normas. A internet ela também precisa. Não pode ser um ambiente totalmente solto, um ambiente aberto, onde qualquer pessoa faz o que quiser. As leis elas estão evoluindo e elas já estão cobrindo todo tipo de ação online, onde as pessoas elas são resguardadas no digital. E isso também vai culminar no metaverso, onde a gente vai pensar, como o senhor falou, a gente vai sentar, vai discutir, vai pensar no bem-estar e um melhor ambiente, onde todos possam conviver em harmonia e usufruir dessas novas ferramentas e tecnologias. Eu acho que tem uma provocação interessante no que tu colocaste. Assim, existem as leis que, muitas delas que já são aplicadas aqui no nosso ambiente real, vamos chamar assim, elas já são aplicadas no digital. Escrever uma coisa muito maluca, você pode matar no ambiente virtual e é tranquilo.
né? E isso é muito maluco isso. Então, assim, a partir daí, que outras coisas você também vai ser permitido fazer? Eu estava vendo um documentário que ele trazia justamente isso. Se hoje, num jogo, eu posso me divertir matando, sim, né? Sim. Destruindo a campanha do outro. Sim. Mas trazendo para o metaverso, ele dizia justamente isso, que se no metaverso eu tenho um indivíduo que ele tem uma carreira, porque vai ser possível isso com o avatar, ele tem uma carreira, ele monetiza, tem uma imagem, ele trabalha em algum lugar dentro do metaverso. Será que eu vou poder, como no joguinho de videogame, eliminar esse metaverso, esse avatar dentro do metaverso? E isso me preocupa muito, porque na fala da pessoa que estava explicando, ele dizia que era impossível se destruir avatares dentro do metaverso. Devido aos NFTs. Eu não sei se tem a ver. A gente tem muito conceito do NFT ser somente os terrenos, mas também tem a ver com o indivíduo, né? Sim. Então, existe uma certa segurança do NFT não deixar meu avatar passar por uma mazela virtual, vamos dizer assim. Mas eu até acredito que isso tem a ver com a evolução do metaverso e até onde, assim como antivírus e vírus, né? Até onde eu posso, a geração nos permite fazer algo que é um crime, né, dentro do metaverso. Então, o avatar, ele ainda não pode ser apagado, como eu falei, o NFT, ele responde por isso, mas eu posso difamá-lo. Então, assim, talvez um crime como matar, destruir o avatar, não. Mas difamar a imagem dele, eu não estou incitando nada aqui, né, fazendo apologia a nenhum tipo de crime. Na verdade, a gente está falando aqui do cuidado sobre exatamente. Está fazendo o contrário. O contrário. Com certeza nós teremos, quem sabe, existirão formas de cometer esse tipo de crimes, de como hoje se invade um banco, não invade, não se tem tanto golpe aí pelo WhatsApp. Isso vai acontecer, talvez ainda não, porque eu penso que essa rede criminosa ainda não está no metaverso. O NFT, por enquanto, ele bloqueia, mas com certeza, assim como tudo evolui, um dia a gente terá esse tipo de crime acontecendo com avatares, o que talvez hoje pareça absurdo pra gente. Nossa, cometeram um crime contra o avatar é de quem? Vamos fazer aqui de uma celebridade aí, né? O avatar de uma celebridade. Cometeram um crime de difamação com o avatar de uma celebridade. Nossa, isso parece um absurdo. Mas dentro do metaverso, quando as leis estiverem funcionando, ou dependendo de como ele monetiza, ou como esse prejuízo pode chegar no bolso real da celebridade, talvez a gente tenha uma discussão um pouco mais... Mas, nossa, é verdade, é real, ele teve prejuízo. Quando eu olho a criptomoeda, né, que vai virar dinheiro real, dinheiro real. Se eu difamo um artista e ele perde seguidores ou até mesmo um show no metaverso, que agora já é possível, ele é destruído, acaba que eu levo esse prejuízo para o bolso de alguém que é um bolso real. É disso que eu estou falando. E foi bom que tu foste muito além. Isso foi muito bom. Sendo que é o seguinte, eu posso pegar a carteira de identidade, eu não. Alguém pode pegar a carteira de identidade de qualquer um de nós, ou um passaporte de qualquer um de nós, e se passar por nós. Sim. Entendeu? Então, assim, essa coisa do NFT, agora mesmo, teve, não sei se vocês, eu vi muito rapidamente a matéria, um artista foi roubado, um monte de NFT dele foi roubado. Né? Então já é possível. Não, totalmente possível. Possível, como tu colocaste, a questão do vírus e o antivírus. Se passar por alguém no mundo real, já é possível. Ok. Né? É verdade. Hackear um avatar, sabe? Eu acho muito possível, sim. Eu estou falando do NFT porque hoje, quando a gente entra nas discussões sobre o metaverso e a segurança dele, o NFT. O NFT é o que cai na nossa mesa. Mas o NFT pode te dar segurança, é o teu CPF e ninguém pode roubar teu CPF. Mas quem disse que ninguém pode roubar o CPF? Entendeu? É possível sim, principalmente no mundo virtual. Voltando um pouco sobre NFTs, segurança e preocupação dos pais, eu lembro da fala do Faquino no último episódio, onde ele citou 2 exemplos, se não me engano foi o Roblox e aquele outro jogo que é muito famoso, que tem até bonequinho. Minecraft tem você falou Minecraft, mas você falou de outro, que é o Fortnite. Olha só, como talvez a compreensão sobre os avatares de metaverso do pai
está embaçada, tem escamas nos olhos. Sim. Por quê? Se há 2 anos atrás eu já tenho os meus filhos, já tinha os meus filhos dentro de plataformas como Roblox, onde eu posso construir mundos, trocar itens, comprar itens. Sim. Ou você nunca recebeu um convite do seu filho, papai, preciso comprar um item no meu Roblox. Eu não tenho filhos com essa idade ainda, mas existe, né? Onde eu vou migrando de plataforma para o Fortnite, onde tem um pouco mais de violência, as pessoas também trocam itens. Ou seja, 2 anos atrás, né? A palavra meta, como a gente viu, deu um boom em 2021. Mas a questão meu filho está no metaverso há muito tempo e eu só estou percebendo agora. Meu filho já está transitando pelo metaverso, já tem um bom tempo, está nas plataformas e agora estou me preocupando com isso porque surgiu a palavra metaverso. Então, a gente, né, eu sou pai, a gente precisa também perceber que talvez para a gente proteger os filhos do ambiente virtual, estou falando aqui do ambiente virtual porque é o que está em questão no nosso episódio, eu preciso não cometer as falhas de não acompanhá-lo. Porque se eu percebo hoje que o metaverso já existe com outro nome há um tempo atrás e ele não estava prestando atenção, a falha não está na criança que está dentro do metaverso brincando Fortnite. A falha talvez esteja no pai, no responsável, que não conseguiu compreender que o filho já está lá porque acha que é só um simples jogo. Então, essa minha fala para que a gente possa ter um pouco mais de compreensão sobre o que já existe, porque se eu compro um videogame de R$7 mil, né, eu acho que esse preço ainda, PlayStation 5, se eu gasto o dinheiro para presentear o meu filho e eu compro mídias para que ele possa jogar, e depois eu vou criticar o uso dessas tecnologias, mas eu investi nisso, entendeu? A gente ouve muita preocupação do pai com relação a isso, mas é o primeiro a dar o celular no momento de dificuldade. Eu sei porque eu já fiz isso. Quando eu quero ter um diálogo melhor, a primeira coisa que eu faço é entregar o celular no YouTube pro meu filho. Eu sou o primeiro. Mas que filtro eu estou fazendo no meu filho? Quando chegou a noite, o Miguelzinho, meu filho do meio, ele falou assim, papai, tem um monstro na minha cama. Aí ele começou a perguntar que monstro era. Ele disse assim, aí ele falou uma expressão que eu não entendi. E a expressão depois eu descobri que era do vídeo que ele assistiu no dia seguinte, quando ele foi abrir o mesmo vídeo. Então, se eu não faço esse filtro, como eu posso criticar YouTube, rede social e metaverso? Eu não posso. A culpa está no meu filtro e não no metaverso em si. Naturalmente, assim como no mundo real, os perigos vão existir. Sim. Eles vão estar lá, né? Quando eu vou para o parquinho com meu filho, eu tenho que ficar de prontidão, porque eu sei que se ele descer o escorregador não é para a idade dele. E ele vai se esborrachar no chão, se não estiver lá na ponta segurando. É a mesma coisa. A mesma segurança que eu tenho na vida real para um lazer, talvez eu tenha que ter até dobrado para o lazer virtual, né? Porque lá é mais perigoso. Não é diferente quando a gente compara. Então, eu acredito que proibir, bloquear o acesso da criança a esses ambientes digitais não resolve ou não protege. Acho que precisa ter o cuidado. Assim como direcionamos as crianças, nossos filhos, para os lugares que eles devem ir, né, controlar esses ambientes físicos, a gente também tem que tentar controlar os virtuais, as redes sociais, verificar o que eles têm feito ou o que eles têm publicado, porque eles não precisam do metaverso para eles viverem os pseudônimos, né, as várias personalidades. A gente vê a galera que criava fake, criava perfil falso para viver uma personalidade diferente no Facebook, no Orkut, redes sociais mais antigas. Então isso já existe há muito tempo, essa possibilidade. Os dois perfis, né, o perfil da família, o perfil que é para a família ver e o perfil que é para o amigo ver. Isso é muito comum hoje. É interessante tentar buscar transparência, né? Ao mesmo tempo que controla, a gente também tem que permitir para que eles também criem o senso moral e crítico deles, né? Em relação ao que eles estão fazendo. E aí, metaverso é a mesma coisa. Assim, a mesma preocupação que a gente tem com as redes sociais e internet, lá no metaverso não vai ser diferente. O importante é que a gente esteja aberto a essas possibilidades e tente habitar. E caso tenha dificuldade, procure quem entenda. Verdade. Aqui na escola a gente está sempre disponível para conversar com os pais, com os responsáveis que queiram tirar dúvida, que de repente meu filho está em um jogo, não sai dele, chega em casa, já quer jogar, o que eu faço, o que ele está fazendo lá, o que está acontecendo, me auxilia. Estamos aqui e a gente vai tirar todas as dúvidas, né? A gente está chegando na nossa parte final. Eu queria provocar o professor, pois não, que é nosso convidado e trouxe excelentes contribuições aqui sobre
o futuro do metaverso e dos avatares, né? Por exemplo, quando a gente percebe, quando eu quero fazer um filtro a mais e não deixar meu filho estar no metaverso, usando um avatar, ou até mesmo eu como pai, não queira estar no metaverso por achar que é um ambiente que talvez eu não conheça e está se falando muito sobre isso, existe uma máxima, não é bem uma máxima, né? Está se falando muito, não é bem uma máxima, está se falando muito, que provavelmente seu filho terá um emprego no metaverso daqui a 5 anos. E eu quero te passar essa bola para que você talvez explique um pouco para a gente sobre esse lado futurista do metaverso, sobre essa consciência de que os empregos irão migrar para lá, que é um ambiente novo, se é isso mesmo, se vai ser assim, o que você acha disso? Até porque não é nada tão concreto, é só se fala, né? Se as escolas, estou falando muita coisa, mas vai convergir na mesma coisa, que é o uso responsável, quem sabe, para uma profissão de crianças e adolescentes no metaverso no futuro, e quem sabe até o próprio pai, né? O próprio responsável do aluno, a gente, talvez tenhamos empregos no metaverso ou algo que nos traga retorno financeiro no futuro. O que você acha disso? Isso real mesmo? Isso vai acontecer? Eu vou pegar aqui as duas falas. A preocupação do pai, né? Que meu filho chega em casa e já quer ir direto para o jogo. O pai não lembra que quando ele chegava em casa da escola, ele queria ir direto para a bola. Ele queria ir direto empinar papagaio. Sabe? Então, assim, é assim, é a questão das gerações. Né? Cada um vai ser viciado, né? ou vai ter o prazer de fazer um hobby específico, né? E aí dentro disso, as profissões, agora é claro que aí, né, tentando afunilar as coisas para a gente chegar no denominador de que serão as profissões do futuro. O que acontece é que hoje, acho poucas escolas, e o Batista eu acho que tem esse mérito, poucas escolas desenvolvem de fato todas as partes sensoriais, técnicas e científicas de uma criança, sabe? Para que ela realmente, meu filho ama futebol, ok, mas que outros estímulos ele teve? Sabe, para de repente, só está forçando ele no futebol porque ele gosta de futebol. Sabe, tu já tentaste fazer com que ele escreva, já tentaste fazer com que ele cante, já tentaste uma pintura, teatro, que ele joga um videogame. Já viu teu filho jogando videogame? Será que é uma coisa só prazerosa ou de fato ele tem habilidade para aquilo? Sabe? Como ele se expressa jogando videogame? Como ele se expressa jogando videogame? Quem é que ele é? Qual é o personagem dele? Por que ele quer aquele personagem? Vai numa discussão até mais de filosofia para a criança. Não precisa usar termos, né? Obviamente você vai usar termos que a criança entenda. Tá? Então, a partir daí, você vai desenvolver uma coisa que ele sim vai poder ter uma profissão no metaverso, porque já existem profissões no metaverso. Existem pessoas, claro, que são vários tipos de profissões, mas tem uma que eu acho muito interessante, que é o seguinte: eu não sou tão bom no jogo. Isso eu acho muito legal. Vi meus primos menores conversando sobre isso, da forma deles, né? Eu vou aqui subir um pouquinho o nível. Mas assim, eu não sou muito bom no jogo, sendo que eu preciso de itens para que meu personagem fique mais robusto. Então eu pago uma pessoa para jogar para mim, para ter o meu personagem ter robustez, ter aparato de nível, né? Chegar no nível e eu chegar para ser quase um cara indestrutível. Sabe? Fora do metaverso, trabalhando para o metaverso, você vai ter cada vez mais roteiristas, caras que vão escrever jogos interessantes. Você vai ter estilistas que vão desenhar roupas para o personagem, sabe? Você vai ter vários tipos de profissões que vão trabalhar para o metaverso. E dentro do metaverso, assim, você vai sentar e você vai abrir o seu metaverso para poder fazer inúmeras coisas. Você vai poder ser um agente de viagem de mundos que outras pessoas criaram. Interessante. Na nossa experiência, só fazendo um parênteses, a gente levou os alunos, eles estavam vendo quadros. Os quadros eram de um artista que estava fazendo uma arte no ambiente, era virtual a arte, mas eu poderia comprar aquele quadro. Sim. Com dinheiro real, né? Real criptomoeda, isso. Sim. E dar o endereço e esse quadro chegaria na minha casa. Olha só. Então você está vendo o ambiente, que é o que você está falando, né? Provavelmente ele é um artista. Sim. Ele pinta quadro do mesmo jeito, ele tem a arte dele na veia. Sim. Mas ele está usando o metaverso para expandir. Sim. Afinal de contas, eram alunos do Brasil visitando Detroit, né, que é o local lá, onde tinha uma exposição de arte.
né? E isso no mundo real só é possível você pegar um avião e ir até lá, e é muito dinheiro, talvez nem vale a pena comprar o quadro, né? Então, talvez o metaverso facilite algumas profissões nesse sentido.